interessante mesmo. Os homens não esperam uma princesa, né? Os homens são mais práticos, o básico para eles já está ótimo. As mulheres são mais complicadinhas, né? Elas requerem um pouco mais de atenção, mais de carinho, e aí ficam idealizando o príncipe. E aí, normalmente, encontra o sapo, né? Não, elas não encontram o sapo, mas é que elas esperam tanto que acham que é um sapo. Acaba virando, né? Talvez um príncipe enrustido, para elas já tem cara de sapo. É cada vez mais comum ver uma amiga casada dizer para a solteira: você está sem ninguém porque é muito exigente. Será que esse é mesmo o único inimigo do Cupido? E se for, quais os motivos para tanto rigor no setor da vida amorosa? É o que vamos descobrir nesse tempo que estaremos juntos. Participe, tvuniversal.org ou facebook.com/Escola do Amor. Porque as mulheres esperam tanto dos homens. Eu tenho como convidado hoje da Escola do Amor o casal Anderson e Kelly. Quanto tempo casado, Kelly? 7 anos. Como está o casamento, Anderson? Hoje está tudo muito bem. Tá, você diz hoje, vocês tiveram problemas já no início, no namoro, quando se conheceram. Conta pra gente a história de vocês. Sim, nós tivemos vários problemas que nós conhecemos. Nós conhecemos numa festa, onde a gente começou a entrar em contato, eu comecei a conversar com ela, e nós começamos um namoro. Com um mês que conhecemos, começamos um namoro. E nesse amor, realmente, ela esperava muito de mim, ela esperava o verdadeiro príncipe, igual nós estamos falando. O que você esperava, Kelly? Fala aí. Então, desde criança eu assistia muito filme de conto de fadas. E lá a gente acredita que é como aquilo, né? Desde criança eu acreditava que eu encontraria um príncipe encantado. E eram os filmes românticos. Então eu idealizei uma pessoa que não existe, porque um filme é ficção, tem um roteiro, né? Mas na vida real é diferente. Então a gente acaba se decepcionando com algumas coisas. Quer dizer, se baseia no filme que vê, naquelas cenas, e olha, eu vou arrumar um exatamente assim, igual. Igual, mas não tem como, né? Porque aquilo é tudo... ficção, né? Tudo ficção, tem um roteiro para ser perfeito daquele jeito, não existe. Aí a gente acaba se decepcionando, pensa que encontrou um príncipe e às vezes fala, acho que é um sapo. Mas você lutava para ser o príncipe dela? Sim. Pelo menos para conquistá-la? Só para conquistar. É? Foi mesmo? Foi. No começo ele falava assim, eu vou te levar café da manhã todo dia na cama, eu vou te dar flores, vou te fazer surpresa. Eu até tentava isso, Márcia. Eu até tentava isso, mas não era o meu sonho, era o sonho dela. No início do casamento eu até tentei isso, ia na padaria, preparava o café da manhã, levava na cama, mas na verdade era o sonho dela, não era o meu. Aí com o tempo foi passando, foi relaxando e... Tinha que se esforçar muito para fazer isso. Muito, não era fácil. Qual foi, assim, o primeiro ou o principal conflito que vocês tiveram? Ou os principais, né? Então, quando eu conheci ele, né, eu acreditava que ele era um príncipe, realmente. É o homem da minha vida. Tanto que, quando eu conheci ele, eu falei assim, eu vou casar com ele. E eu não queria casar. Eu falei que eu só ia casar depois dos 30 anos. Mas eu queria casar. Aí, então, a gente acabou realmente namorando, a gente casou. E no início do nosso casamento, já, ele cometeu uma traição. Então, isso foi o que começou as brigas, as discussões, porque daí foi como se caísse a máscara, né? De príncipe virou o sapo realmente. Então eu acabei me decepcionando muito. Mas no início, quer dizer, em tempo nenhum, mas normalmente no início, Anderson, é onde o casamento está na sua melhor fase. É que na verdade nós conhecemos muito novo, né? Nós casamos, eu tinha 17 para 18 anos. E eu queria aquele mundo de balada. Então aí onde vinha as mentiras, onde vinham as traições, porque eu acabei mentindo para poder sair. E mentira... Você se casou, mas continuava com a cabeça de solteiro. Exatamente, continuava com a cabeça de solteiro, querendo o mundo, da mesma forma, querendo as festas, os amigos e estando casado. Então, na verdade, o casamento não foi uma escolha sua. Você se deixou levar, talvez, pela pressão dela, pela insistência. Sim. Na verdade, não era uma escolha minha, mas eu também gostava dela, gostava muito dela. E era muito o sonho dela realmente casar. E com o andar do nosso relacionamento, isso virou um sonho meu também. Entendi. Mas, na verdade, eu não conseguia ser verdadeiro marido, homem casado, né?
Eu queria o mundo, queria a balada, queria as festas, os amigos. Conta pra gente, você traiu ela, como é que você encarou isso? Perdoou, levou à frente, pensou em separação? Então, quando houve a traição, eu pensei em separação, né? Porque eu levei um choque realmente, eu não imaginava jamais que ele iria me trair. Porque no início ele era o príncipe, né? Igual eu estava falando. Então eu me decepcionei, eu não queria perdoar, eu não conseguia perdoar ele. Porque cada vez que eu lembrava do ocorrido, eu brigava. Isso gerou muitas brigas. Até mesmo quando ele não estava fazendo nada de errado, eu buscava lá no fundinho do baú um motivo para brigar com ele, porque eu não conseguia confiar nele, não tinha confiança. E sem confiança você não consegue ter um relacionamento. Não tem como. Veio as agressões, aí veio os problemas, né? Tanto que chegou até agressões físicas, verbais. Da sua parte? Da ambas as partes. Nossa parte. Ela tava. Aí aconteceu uma situação uma vez que ela me deu um tapa na cara. Aí eu falei pra ela assim, ó, a partir de agora vai ser assim, se você bater, você vai levar. Eu nem tinha medo de falar, me deu outro tapa. Aí levou também. Aí perdeu o respeito. Aí começou a agredir o outro fisicamente. Virou bagunça. Ela batia, eu batia. Ao ponto que os vizinhos que moravam no apartamento de cima comentavam no outro dia de manhã cedo, os síndicos chamavam nós. Chamava a atenção dos vizinhos? Chamava. E o vizinho uma vez comentou que ia descer lá para ver o que estava acontecendo. O síndico chamava a gente no outro dia para conversar. Então, eram muitas brigas, ao ponto que chegou a situação de até uma vez, um ou outro, cada um ir para uma janela do apartamento para querer pular. Nós chegamos a esse ponto, ao ponto de chegar quase ao suicídio. Uhum. E vocês, depois dessas brigas, se reconciliavam e, assim, prometiam um para o outro que não ia mais acontecer isso? Tentavam não deixar mais isso acontecer? Sim, prometia. Ele prometia que faria tudo certinho, andaria na linha, né? Mas ele acabava se desviando. Então era sempre a mesma conversa. Eu vou mudar, eu vou mudar. Fazia promessa, mas não mudava. Tanto que a gente separou em torno de umas 10 vezes. De sair, de cada um para casa da mãe, do pai, entendeu? Nós chegamos a montar por média de 5, 6 apartamentos. Nós montávamos e desfazia, porque nós tentamos, agora vai dar certo. Aí, na verdade, não dava certo, acabava não dando certo, porque aconteciam as mesmas coisas, as mesmas brigas, os mesmos problemas, porque sempre eu dei motivo. Eu reconheço que o problema sempre estava em mim. Entendi. Exatamente, estava nele. Mas você também é na carne de pescoço, né, Kelly? Sim. Então, é porque assim, como ele havia me decepcionado, eu me vingava. Era mágoa também, né? Era, então eu ficava pensando assim, ele deve estar aprontando alguma coisa. Então eu não tinha, vamos dizer, paz. Era realmente conturbado, a gente brigava o tempo todo. Era um tormento. Eu dormi, ela que eu estava dormindo, ela estava mexendo no celular. Aí ela acaba achando alguma coisa. Teve uma cena uma vez que eu estava dormindo, aí eu estava sonhando, estava enchendo de um balde, enchendo. Era ela que tinha mexido no meu celular, me tacou uma baldada de água na cama. Aí eu saí correndo de casa para poder ir embora. Então foi pé de guerra, hein? Pé de guerra, muitas confusões. Sabe o que é interessante aqui? Eu tô rindo e não é nada engraçada essa situação. Mas eu tô achando muito interessante porque vocês contam de uma forma como se fosse assim, contando um filme, contando uma história engraçada. É inacreditável. Quando a gente começa a pensar, sabe, em tudo que a gente passou, eu falo assim, nossa, eu sempre comentei com ele, a gente podia escrever um livro. Porque teve muitas coisas. Não parece uma história de verdade, né? Parece ficção, mas era a nossa vida. Mas isso só acontece quando a pessoa realmente consegue vencer, consegue superar. Exatamente. E é a dificuldade das pessoas. As pessoas que estão passando por esse momento, quando vocês estavam vivendo isso, vocês não conseguiam se ver diferente, conseguiam? Era imbuído naquele sofrimento o tempo todo. A única visão, eu só achava que teria jeito uma separação. Eu não achava assim, vai mudar, porque eu já não acreditava mais que ele ia mudar. Então, para mim, só existia uma opção, a separação. Era muito sofrida a nossa vida mesmo, porque quando a gente estava brigando, era a noite inteira chorando, passava o dia chorando. Então não tinha uma vida, a gente sofria o tempo todo. Mas daqui a pouco vocês, alunos, você vai descobrir como foi que eles mudaram e hoje são felizes. Porque se não tivesse mudado a situação, talvez nem aqui vocês estariam, não é na verdade? Sim. Exatamente. Fala uma coisa, vocês buscaram ajuda, Kelly, você estava magoada por causa da atitude dele, né?
não seria diferente. Agora, como resolveu isso e como que vocês hoje chegaram a essa felicidade? Eu fui procurar ajuda, porque por mais que eu quisesse mudar, eu não estava conseguindo mudar com as minhas próprias forças. Aí fui procurar ajuda. Foi aonde que eu fui à terapia do amor. Você conheceu por um convite ou um programa? Por um programa. Aí eu fui participar, comecei a colocar em prática o que eu estava aprendendo. Aí eu convidei ela para começar a participar. Aí nós começamos a participar da terapia do amor juntos. Entendi. Aí começamos a colocar em prática o que nós estávamos aprendendo. Logo você começou a lutar também, Kelly? Sim, porque eu aprendi uma lição importantíssima. Eu vivia brigando pelo que ele havia feito. Então eu aprendi que eu deveria passar a ter uma vida começando do zero, não pelo que ele havia feito. Então eu comecei também a dar uma oportunidade para ele provar que havia mudado. Então eu parei de brigar pelas coisas do passado. Eu foquei no presente, pensando no meu presente e no meu futuro. Então a gente fazia o que era ensinado, né, as lições, a gente colocava em prática, a gente se esforçou, porque ninguém é perfeito, isso não existe. Então, a gente tem que ter o mesmo objetivo de juntos conseguir um casamento feliz. E todos os dias tem que estar persistindo. Quer dizer, vai a cada dia se ajustando, é o que nós falamos, né? É um ajuste, porque você vai aprendendo a compreender a pessoa. Por exemplo, o homem é totalmente diferente da mulher. A gente é mais romântica, mais carente, mais exigente. E eles não, só que é do homem isso. Então, a gente tem que chegar e falar assim, olha, faz isso, faz aquilo. Aí eu também li o Casamento Blindado, onde eu peguei bastante lições e comecei a pôr em prática. Aí eu li o livro, eu chegava e falava assim, olha, vamos fazer isso. Vamos colocar em prática o que estava no livro, que o livro ensinava, nós dois. Legal. Vamos fazer isso. Até porque, Kelly, por exemplo, a mulher diz assim, mas eu acho que eu casei com uma pessoa que, ao meu ver, não é o príncipe encantado que eu idealizei. Mas se você separar dele, você se casar com outro, ele pode não ter os mesmos defeitos daquela pessoa, mas ele tem outros defeitos e outros. E se você deixar aquele e for para o próximo, ele também tem outros. Quer dizer, não há pessoa perfeita, não existe a pessoa perfeita, essa é a verdade. Então, quando você lutou para resolver o problema do casamento, foi aonde você encontrou a felicidade. E como não existe a pessoa perfeita, as pessoas, tanto homem como mulher, têm que entender que às vezes o problema também está nela. Porque não tem como, eu quero isso, eu quero aquilo, mas eu não faço, eu não cedo, eu não converso. Então quando você começa a conversar, entra num acordo, as coisas passam a dar certo. Porque sempre vai ter alguma coisa que te incomoda. Pode ser coisa simples. A tampa da pasta de dente ficou aberta, a toalha foi jogada na cama. Só que se você chega e briga, não resolve. Se você chega e conversa, olha, eu não gosto, dá para você tentar parar com isso? Quer dizer, uma coisa pequena que resolve o problema, então, né? se eu tenho a liberdade de perguntar para ele o que ele quer que eu mude, ele vai falar, eu quero que você faça isso. Eu vou me esforçar para fazer a vontade dele, mas ele vai fazer a minha. É uma troca. Ela mudou? Mudou sim. Você tem que dar para receber, não é só exigir. Perdoou também, né, Kelly? Sim, tanto que hoje eu dou risada quando eu falo do que a gente passou, porque para mim não parece ser a minha vida, porque a minha vida é totalmente outra agora. Né? Ele também mudou. Sim, mudou. Eu consegui conquistar a confiança dela novamente. Mudou. Legal. A confiança em celular. Eu tinha morrido de medo de ficar com o meu celular. Hoje ela pode ficar com o meu celular à vontade, senha de internet, senha de qualquer... São felizes hoje, né? Sim. Os dois se esforçaram, né? A gente aprendeu muito com o Criador do Amor, né? A terapia do amor realmente, os casais que estão sofrendo, vale a pena ir, porque aprende coisas valiosas. A cada dia é uma lição que, se você pôr em prática, você vê o resultado. Eu agradeço a vinda de vocês aqui na Escola do Amor, tá?